de Medicina da USP para falar sobre sobre os cuidados nos diferentes níveis de atenção, né? O Felipe falou um pouco, a gente falou um pouco anteriormente, gostaria que o Dr. Moisés, por favor, aprofundasse a discussão. Boa tarde a todos, né? Agradeço o convite e é muito legal ouvir do Ricardo falando um pouquinho, né, da fisiatria, que é a minha especialidade, né? E como ele, né, chegou na jornada da dor dele, né, da dor crônica, para esse tipo de cuidado que a gente tem muito know-how em atender esse tipo de paciente com essas características. E é assim, Ricardo, é sempre a mesma história. O paciente vem de vários médicos, várias especialidades, muitas vezes com indicações cirúrgicas, ou às vezes já chega com a gente já depois de serem operados. E aí a gente tenta fazer todo esse ajuste, né? Meu nome é Moisés, eu sou médico fisiatra lá do HC, né, da rede Luci Montoro. Eu acho que pelo menos quem é de São Paulo conhece, tem várias unidades em várias cidades. Acho que Ribeirão Preto tem uma também, né? E a gente cuida mais da parte da terciária, né, de reabilitação, num centro mais especializado. Ou seja, a gente recebe esse paciente do primário, do secundário e de hospitais mais gerais e da comunidade, né, da unidade básica de saúde, né, da estratégia da saúde da família, quando a coisa não consegue ser resolvida no seu nível mais local. E aí acaba indo para um centro de reabilitação especializado. Como a gente vai falar dessa interface e como cada nível pode melhorar esse cuidado, a gente vai falar mais sobre essa experiência quando a gente recebe um paciente com dor crônica que vem tanto da unidade básica de saúde quanto de um hospital já mais especializado, que às vezes já fez diversas abordagens no paciente, né? A gente acaba recebendo esse paciente encaminhado e a gente vê que tinha algumas coisas que poderiam ser feitas, algumas coisas que não deveriam ser feitas, que às vezes a gente percebe que o manejo foi um pouco mais complexo, assim, mais complicado. E essa mesma história que o Ricardo conta, que às vezes ele vem, que indicaram cirurgia, e aí a última chance é lá na reabilitação, ou de repente já operaram e não melhorou, não teve melhora, como o doutor Marcos, né, comentou, que, poxa, mas ele tem lá a lesão, operou da lesão e a coisa não resolveu. Então, muitas vezes, para ter essa melhora do cuidado da pessoa com dor crônica, precisa muitas vezes de educação até da própria equipe, quem está atendendo. Esse novo conceito de dor, que é coisa recente, isso às vezes não está se difundindo mais, mas não está ainda tão difundido como a gente espera. Eu lembro que na minha formação, eu pegava muito esses casos, mas a ressonância dele está alterada e tal, e ele sente dor, tal, e a gente fala, não, vamos ver o paciente, e isso não era uma coisa que era muito difundida. E agora, com os cursos de dor, a formação em dor, a gente está vendo que isso está um pouquinho mais difundido na sociedade médica, né? Mas acho que precisa um pouco mais, a gente precisa pegar esse sistema básico de saúde e tentar capacitar, tentar montar essa estrutura no sentido de as pessoas entenderem o que é dor crônica. Não é a lesão em si, não é aquele problema, é todo um contexto, né? É um contexto de adoecimento, um contexto de formação de plasticidade cerebral, né? De fixação neuronal inadequada, plasticidade neuronal inadequada que está deixando aquela pessoa com dor. Então, se essa informação se espalha mais em nível mais básico, fica mais fácil esse atendimento. E, além disso, a educação, né? Além da educação do serviço de saúde, tem que ter a educação do paciente, para ele entender o que está acontecendo com ele, para ele ter um melhor manejo. Então, muitas vezes, a gente vê no centro de reabilitação, falta essa parte básica lá, e também, às vezes, do sistema mais avançado, secundário, no hospital mais especializado, falta essa integração com o paciente. Então, a gente precisa dessa formação, precisa capacitar as unidades locais que estão mais próximas dos pacientes, né, a unidade básica de saúde, para tentar manejar melhor. E aí, eles não conseguindo resolver, eles encaminham para um centro de reabilitação, por exemplo, como é o nosso, ou que tem essa equipe. Além de ser uma equipe multi,
seria interessante ter uma equipe interdisciplinar, né? Ou seja, as pessoas e as várias terapias, elas se conversam. Então, a gente tem esse contato e essa conversa. Nós fazemos reuniões para falar do paciente, e de reabilitação mais especializado, tem o serviço social atuando, especialista em dor, a psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, às vezes tem alguma necessidade, arte-terapeuta, o educador físico, que é muito importante. Às vezes a gente finaliza uma reabilitação com a educação física, né? Porque o paciente também tem que entender que ele não vai fazer terapia para sempre. E isso o sistema nenhum aguenta, né? Tanto o público quanto o sistema privado, fazer 50, 100, 200 sessões de fisioterapia, por exemplo, que às vezes a gente vê o paciente chegando a isso, eles não têm condição. Então, essa interface que precisa ser ajustada, o paciente precisa ser educado no sentido de entender o problema dele para ele aprender a manejar ele, né? A gente precisa capacitar o paciente a manejar essa situação, que muitas vezes não vai ter cura, mas vai ter controle. É um ajuste, né? Então, às vezes no centro de reabilitação a gente vê que falta isso no básico, então precisa dessa capacitação no sistema básico de saúde para poder depois ter melhor integração. E quando ele tem alta da reabilitação, porque esse paciente também não vai ficar em reabilitação para sempre, ele tem que voltar para o sistema de saúde mais básico, que é o que vai acolhê-lo e recebê-lo na sua comunidade, e tem que dar uma certa continuidade ao que foi feito. Quando a gente finaliza com o educador físico, no nosso centrinho lá o ginásio, a sala de academia, né, que tem no centro de reabilitação, é para tentar prepará-lo para o retorno à comunidade. Ele vai aprender o que ele tem que fazer, mesmo com aquela dor, ele vai perceber o que ele pode fazer, e aquilo que ele pode fazer, ele vai estar melhorando, né, e vai melhorar do quadro de dor. E aí a continuação, por exemplo, em academia na comunidade, próximo da casa dele. Então, essa integração com os sistemas, né, de saúde os sistemas locais que vão fazer um melhor manejo de dor e uma melhor gestão, né? Eu brinco que às vezes o fisiatra é um gestor de incapacidade, né? Então, ele vai gerir aquele paciente com dor crônica, o que ele vai receber, qual é o tratamento que ele vai receber, e depois vai ter alta, e como ele vai ser reinserido em suas localidades e tendo essa continuidade. Infelizmente, essa continuidade que a gente vê se perdendo, porque depois de algum tempo, se o paciente volta, a gente vê que ele realmente não teve esse suporte na saúde básica para continuar esse controle, né? Porque dor crônica, muitas vezes, é controle. Acho que era mais isso que eu tinha para comentar, 5 minutinhos, né? Até passou um pouquinho. Muito, muito incrível, Dr. Moisés. Assim como o Dr. Marcos teve, eu li o endereçamento da paixão dele pela própria área da reumatologia. Eu confesso que eu descobri a fisiatria por conta, nem sabia que, quando me falaram em fisiatra, eu achei que era um erro, né? Você quis dizer fisioterapeuta, é isso? Né? E não sabia sequer que fisiatra era um médico. Sim. Então, realmente isso é muito interessante quando o senhor coloca, inclusive, sobre a questão dos diferentes níveis de atenção, né? Eu acho que, sobretudo, a gente tem uma colocação sobre a história da continuidade, porque, bom, enfim, existem casos óbvios que a pessoa vai ficar por uma questão ou por outra em tratamento por muito tempo, mas a ideia é empoderar esse paciente para ele aprender a conviver com isso e viver melhor sem isso, talvez. Entre as coisas que eu aprendi foi um tal de um músculo core, que a gente tem, né, ali o cinturão do pugilista, né, e fui aprender que eu tenho, fui aprender onde ele está e aprendi como usá-lo, né, e é impressionante, porque hoje eu digo que é uma coisa tão estúpida, né? A partir do momento que você aprende a usar esse músculo que você tem, e você usa para sentar, para levantar, para pegar coisas, e aquilo me dá uma segurança e não me dá dor, simplesmente por conta da contração de um músculo que eu não sabia onde estava. Né? Então, acho que essa educação ela é fundamental.
É um ponto. Educação e de consciência corporal também, né? Às vezes a gente vê o paciente chegar, a gente tem que explicar para ele o que, que é o peito dele, o peitoral, o que, que é o músculo do braço, que às vezes você perguntar que ele não, às vezes não tem a mínima noção. É muito interessante, assim, ver que tem essa situação, né? De Sim, não sem ter dúvida. consciência corporal, né? Às vezes a Consciência pessoa não... corporal. Esse é o termo, né? Porque mesmo quem tem disponibilidade, recurso financeiro para acessar a saúde suplementar ou pagar de uma forma privativa, tem outras questões do seu dia a dia, né? É difícil você ter, muitas vezes, até um personal trainer, se você tem condição financeira, mas tua vida não encaixa nisso. Então, aprender a ter essa consciência corporal te leva a alguns lugares que te facilita a tua vida, quer dizer, não onera sistemas, muito bem lembrado pelo Felipe, né? O sistema é único de saúde, mas não onera o público, é o verdadeiro empoderamento do paciente, para que ele não tenha isso.